1 Pedro 2, a partir do verso 4. E chegando-vos para ele, pedra viva reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então Jesus é chamado de pedra viva, mas observe o verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ele é pedra viva, nós somos pedra viva, e hoje vamos falar sobre a importância da igreja. Meus irmãos, o Novo Testamento vê a igreja como um grupo de pessoas selecionadas, seletas, chamadas para fora do mundo e colocadas em Cristo, tiradas do mundo e colocadas em Cristo. Você já ouviu a expressão Igreja Universal? Ela existe, quer dizer todos os salvos, desde a época da ressurreição de Cristo até ao arrebatamento da igreja. Esta igreja é universal, ela é invisível, ela compõe todas as pessoas que já foram salvas ou que serão salvas até a volta de Cristo. Mas ela é invisível, só Deus a conhece, ela não nos pertence, nós não devemos nos preocupar com ela, porque ela é invisível e ela a ninguém edifica. Ela existe, mas somente aos olhos de Deus. Só Deus sabe, agora mesmo, quem faz parte desta igreja, dos que estão vivos, dos que já morreram. Só Deus conhece a igreja universal. Mas existe também a igreja local, quer dizer um grupo local de pessoas, como nesta noite, pessoas salvas que se reúnem para o quê? Adoração, louvor, serviço a Deus. Esta igreja já é visível e ela pode edificar os integrantes do corpo. Esta igreja nos interessa, a universal não nos interessa, mas a local é o que nos trouxe juntos aqui nesta noite. Todo trabalho evangelístico e missionário precisa de uma igreja local. Eu vou repetir, todo trabalho evangelístico e missionário precisa de uma igreja local para existir. O Novo Testamento vê a igreja de 4 maneiras. Primeiro, vê a igreja como uma irmandade. 1 Coríntios 1:9 enfatiza a comunhão que deve existir dentro de uma igreja. Paulo disse: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para o quê? A comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então você observa que a ênfase, o foco da igreja local é comunhão. Esta é a palavra grega koinonia, que quer dizer participação, quer dizer comunicação, quer dizer distribuição. Portanto, koinonia é algo impossível de acontecer numa igreja onde haja discórdia, ou entre 2 ou mais igrejas que não concordem, pois não pode haver koinonia onde há desacordo. Amós 3:3 diz o quê? Porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? E a resposta é não. Por isso é muito importante você estar de acordo e viver num ambiente de harmonia, porque koinonia depende de harmonia para acontecer. Mas além de irmandade, o Novo Testamento também vê a igreja como corpo. E esta palavra, corpo, enfatiza o funcionamento da igreja, como que a igreja funciona através da participação, da koinonia de seus membros. Mas você sabe que um corpo com 2 cabeças é um monstro, mas um corpo também amputado é aleijado. Por isso que todos os membros do corpo são igualmente importantes. Paulo, em 1 Coríntios 12, ele usou a palavra corpo 16 vezes para se referir à igreja. Ele falou do corpo 16 vezes para mostrar o funcionamento da igreja, para mostrar que o olho
não pode ter inveja da cabeça, que não pode ter inveja dos ouvidos, que não podem ter inveja das pernas, que não podem ter inveja dos braços, e assim por diante. E o Novo Testamento vê a igreja também como uma noiva. Nós somos chamados noiva de Cristo, e este nome quer dizer fidelidade. Por isso que nós precisamos cuidar bem da noiva de Cristo, amém, irmãos? Nós devemos cuidar bem da noiva de Cristo e não desprezá-la. Paulo disse: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a igreja também, ela é conhecida como a noiva de Cristo, e um dia eu e você seremos julgados pela forma que nós tratamos a noiva de Jesus. A palavra noiva quer dizer disponível, alguém com quem Deus possa contar. Muitos estão usando a noiva de Cristo como seguro de vida, mas não estão dispostos a pagar o prêmio da apólice. Quem deseja fazer parte da noiva de Cristo, precisa ser fiel, alguém com quem Deus possa realmente contar. E em quarto lugar, o Novo Testamento vê a igreja como um edifício. E quem é o alicerce deste edifício? Versículo 4 diz que é Jesus Cristo, pedra viva. Mas você se lembra que nós também somos chamados de pedras vivas. Um edifício é feito de colunas, é feito de paredes, mas o alicerce é Cristo, a fundação é Cristo. E nós, os membros individuais da igreja, formamos essas colunas e essas paredes que estão firmadas no alicerce que é Jesus Cristo. Certa vez alguém perguntou para um crente: a sua igreja é forte? O crente respondeu: sim, a minha igreja é muito forte. Então, quantos membros há na sua igreja? Na minha igreja deve haver 76 membros. Só 76 membros? Então, devem ser pessoas de posse. Não, na verdade, nós somos todos muito pobres. Então, como você tem uma igreja forte se vocês são em 76 pessoas e pobres? Porque nós somos todos dedicados, nós somos todos consagrados, nós ajudamos no sustento de missionários, nós pregamos o evangelho puro, nós somos dizimistas, nós não criticamos uns aos outros. Então qualquer igreja pode ser forte dessa maneira, com 500 ou apenas 50 pessoas. Então Pedro, ele nos dá 3 descrições que toda igreja neotestamentária precisa possuir. E aí nesta noite eu quero terminar lhe perguntando se a nossa igreja possui essas características. E a primeira delas é a dignidade da igreja. O que quer dizer isso? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Geração eleita quer dizer, nós somos uma raça selecionada ou escolhida por Deus. Assim como Israel foi escolhido no Velho Testamento para representar a Deus, no Novo Testamento a igreja foi escolhida para representar a Deus. Observe que uma igreja só é digna se ela cumprir o seu papel de geração eleita, de povo de Deus neste mundo. Primeiro, ela cumpre o seu sacerdócio. O sacerdote era alguém especial que intercedia pelo pecado do povo. A igreja então agora tem um papel especial de interceder pelos pecadores. Por isso o Novo Testamento enfatiza, tanto a oração conjugada, a oração coletiva, o culto de oração da igreja, porque realmente nós existimos para interceder uns pelos outros. Eu me lembro
o médico que estava tratando o câncer de mama de uma das nossas irmãs em Cristo, ao verificar os bons resultados do tratamento, ele disse para aquela irmã: Deus deve amar a nós dois pelos bons resultados obtidos. Com certeza Deus os amava, mas a principal razão que Deus estava abençoando o tratamento daquela amada irmã foi a intercessão que a igreja fazia por ela todos os dias. O sacerdote, ele era alguém que entrava na presença de Deus para solicitar uma bênção especial sobre outras pessoas. Geralmente era o perdão de pecados, mas também ele solicitava por bênçãos materiais e físicas. Meus irmãos, Deus exige que a igreja seja um sacerdote. Deus exige que o corpo se una em oração. Não é em vão que temos culto de oração às quartas-feiras. Não é em vão que nos reunimos domingo à tarde para oração às 18h15. Estamos simplesmente cumprindo o sacerdócio que Deus nos deixou. Certa vez encomendou-se a certo pintor um quadro que representasse uma igreja em ruínas. Ao invés de colocar na tela um edifício antigo, caindo aos pedaços, ele pintou uma bela catedral, um prédio imponente, com lindos bancos de veludo e o púlpito da igreja de acrílico puro. Porém, através das portas de vidro, no meio de toda aquela riqueza, percebia-se apenas duas senhoras de idade, de joelhos, orando dentro da igreja, enquanto a grande maioria das pessoas estava do lado de fora. Então, para o pintor, essa é a real figura de uma igreja em ruínas. Esta é a real figura de uma igreja decadente, a que não ora como igreja, e por conseguinte, não está cumprindo a sua missão sacerdotal. Então, meus irmãos, a igreja digna, ela cumpre o seu sacerdócio. Segundo, ela cumpre a sua missão missionária. Verso 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis, pregueis as virtudes, o poder daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus irmãos, a missão da igreja é anunciar o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, pregar o evangelho, evangelizar almas perdidas. Amém, irmãos? E quando nós nos aproximamos do perdido, nós não perguntamos se ele é desta ou daquela religião, nós não perguntamos se ele é escravo deste ou daquele pecado, nós não fazemos diferenciação entre os pecadores perdidos. A palavra de Deus é clara, que pregues a palavra instes, a tempo e fora de tempo. E parafraseando, que pregues a palavra para este ou para aquela. Amém, irmãos? Nós não fazemos acepção de pessoas na hora do evangelismo. Paulo disse para a igreja de Corinto: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Por todos os homens. Certa vez um missionário perguntou para um novo convertido: como que você veio parar aqui na igreja? Como que você veio a se converter a Jesus Cristo? E ele disse: eu era um homem muito mau, eu amava o pecado que praticava, mas de repente eu vi meus amigos se convertendo a Jesus, eu vi aqueles que eram mentirosos parando de mentir, aqueles que eram viciados largando os vícios, aqueles que eram maus se tornando pessoas de bem. Então eu logo imaginei que a igreja também poderia me ajudar. E sem dúvida, meus amados, haverá maior número de pessoas no céu, não por causa das mensagens que elas ouviram da igreja, aqui do púlpito, mas por causa das mensagens que elas viram na vida de cada um de nós. Eu e você, nós estamos pregando uma mensagem todos os dias. Por onde quer que passemos, onde quer que estejamos, nós somos um livro que está sendo lido por outras pessoas.
E quando eu penso nisso, ao invés de me regozijar, eu sinto temor. Alguém disse que tem mais medo do tribunal de Cristo do que da grande tribulação, e que se ele pudesse escolher, ele passaria pela grande tribulação, se não fosse preciso depois passar pelo tribunal de Cristo. Por quê? Porque no tribunal de Cristo, minha motivação será julgada, meus objetivos serão julgados, meu coração será revelado, minhas obras serão manifestadas. E realmente isso causa temor, de uma certa forma, no Filho de Deus. Uma igreja digna é uma igreja que cumpre o seu sacerdócio e cumpre a sua missão. Eu creio que a nossa igreja tem sido digna, amém, irmãos? Eu creio que nós temos orado. Olha os resultados na vida do senhor Gilberto, da dona Júlia, amém, irmãos? Situação difícil. Eu creio que a nossa igreja tem cumprido sua missão missionária, mas eu tenho certeza de uma coisa: poderia ser melhor, poderia ser muito melhor. Então veja, em segundo lugar, Pedro destacou a devoção da igreja, a devoção da igreja. Ele disse que nós somos o sacerdócio real. Em Apocalipse 1:6, capítulo 1, verso 6, nós lemos que realmente a igreja, ela foi feita sacerdote perante os olhos de Deus. Deus nos considera sacerdotes aqui nesta noite. E como nós já vimos, uma das funções do sacerdote é entrar na presença de Deus. Para fazer o quê? Interceder por si mesmo, porque ele também é um pecador, e por outros. Agora, o Novo Testamento ensina que todos os salvos tornaram-se sacerdotes, e que todos nós temos livre acesso ao trono de Deus. Então o que isso significa? Veja o verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Então eu quero nesta noite mostrar para vocês o que são os sacrifícios espirituais, porque você e eu fomos colocados aqui para oferecer sacrifícios espirituais. Você está preparado para saber o que são? Primeiro de todos, sacrifícios de gratidão. Não é à toa que a Bíblia diz que nós entramos nos átrios do Senhor com gratidão. Então o primeiro sacrifício é ser agradecido, mesmo quando não sentimos vontade, mesmo quando não estamos alegres, mesmo quando achamos que não há nada para se comemorar. É nossa obrigação entrar dentro da casa de Deus para agradecer, amém, irmãos? Para agradecer. Veja Salmo 50:14. Oferece a Deus sacrifício de louvor, paga ao Altíssimo os teus votos. E esse sacrifício de louvor, de gratidão, ele é perceptível através dos nossos olhos, do nosso cantar, dos nossos cânticos, e da expressão do nosso rosto, e da nossa comunicação uns com os outros. É necessário que eu e você entremos na casa de Deus com esse espírito de gratidão. Você se lembra de Jó, quando ele perdeu os filhos e todos os seus bens materiais e a sua própria saúde? A Bíblia diz que assim mesmo ele adorou a Deus. Ali foi um sacrifício de gratidão. Ele agradeceu a Deus pelo tempo que teve saúde, pelo tempo que conviveu com os filhos, pelo tempo que ele teve os seus bens materiais. Isso me faz lembrar de um casal que recebeu notícia na hora do almoço. Estava almoçando na casa de um irmão e recebeu notícia que o filho tinha acabado de falecer num acidente de carro, do outro lado do mundo. Os pais pararam a refeição, os dois se ajoelharam, segurando a mãozinha um do outro, e agradeceram a Deus pelos 21 anos de vida
que Deus permitiu que aquele filho morasse, convivesse com eles. E agradeceram a Deus que o filho morreu num acidente, indo para um trabalho evangelístico. Claro que não dá nem para imaginar algo assim acontecendo conosco, mas é exatamente o que o espírito de gratidão significa, o sacrifício de gratidão, senão não seria sacrifício. Além desse sacrifício de gratidão, sacrifícios de louvores. Hebreus 13:15 diz: portanto ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios, que confessa o seu nome. Nada agrada mais a Deus do que quando a igreja se reúne e ela canta de coração para a honra e a glória de Deus. Ela não canta arrastado, ela não canta forçada, mas ela canta de coração. Por isso que os nossos hinos dignificam o caráter de Deus. Nós não cantamos rock cristão, forró cristão, samba cristão, rap cristão. Por quê? Porque nós não cantamos sacrifícios de horrores, mas sacrifícios de louvores, amém? E nós não cantamos para os homens, na igreja nós cantamos para Deus. Portanto, é importante, quando você faz parte da igreja, adentrá-la com esse louvor nos seus lábios. Não minta enquanto você canta. Você canta aquele corinho: eu tenho um tesouro, eu tenho sim, eu tenho um tesouro dentro de mim. Este meu tesouro é de grande valor, este meu tesouro é Jesus Cristo. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Ele vale mais do que o céu, o mar, mas será que ele vale mais do que tudo mesmo? Ou nós apenas estamos cantando? E o terceiro tipo de sacrifício, esse é o mais difícil, é o sacrifício de nós mesmos. Romanos 12, verso 1 a 2, retrata a forma como o sacerdote oferecia o sacrifício. O sacrifício era morto, sangrava até a morte, era esquartejado e então colocado sobre o altar as melhores partes do sacrifício. Agora, usando da mesma analogia, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, vidas, em sacrifício vivo. Então nós não estamos mortos, mas vivos, espontaneamente, voluntariamente, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que sacrifício! Há irmãos que conseguem vir diretamente do trabalho para a igreja, sem janta, fracos de fome. Outros tiveram que vir de ônibus, pegaram 2, 3 ônibus para chegar. Outros andaram mais de 10 quilômetros. Talvez ninguém faça mais isso nos dias de hoje, mas era assim que nós fazíamos há 10, 20 anos. Nós não tínhamos as mesmas regalias que temos hoje e andávamos a pé, e muitas vezes sem alimento, para chegar na casa de Deus. Este sacrifício prova a nossa devoção por Deus. Como saber se você está se sacrificando a Deus? Eu me lembro de uma história que aconteceu. O missionário estava querendo apresentar o trabalho dele na igreja de um certo pastor, e ligou para o pastor, e o pastor disse: eu vou recebê-lo aqui, mas tem que ser às 3 horas da manhã. E o missionário apareceu no escritório da igreja às 3 horas da manhã. O escritório estava aberto, mas não havia ninguém. O missionário entrou, assentou-se e pacientemente ficou aguardando a chegada do pastor, que só chegou às 8 horas da manhã. E quando o pastor chegou,
lhe fez uma pergunta estúpida. Você sabe soletrar a palavra amor? E o missionário, sem se sentir ofendido, respondeu: A-M-O-R, sem nenhuma hesitação. Então aquele pastor disse: nós vamos pegá-lo para sustento, nós vamos participar do seu ministério. E quando se reuniu com a igreja, o pastor disse: o missionário tem todas as qualidades que nós queremos num homem de Deus. Eu testei o sacrifício dele, eu disse para ele aparecer no meu escritório às 3 horas da manhã, e apesar do frio, ele deixou a sua casa quentinha e veio parar no escritório. Eu testei a sua pontualidade, e ele realmente chegou às 3 horas da manhã em ponto. Eu examinei a sua paciência, ele teve que me esperar por 5 horas e não reclamou. Eu testei o seu temperamento, e ele provou que não tinha nenhum. Eu examinei a sua humildade, fiz perguntas que qualquer criança poderia responder, mas ele não se ofendeu. Esse é o tipo de homem de Deus que nós queremos para a nossa igreja. Isso aqui parece uma anedota, mas é a pura expressão da verdade. Amém, irmãos? Isso significa sacrificar-se a si mesmo a Deus. Lembra daquele corinho? O meu direito é o de não ter direito algum? Fácil cantar, difícil praticar. Pedro destacou a dignidade da igreja, a devoção da igreja, e em terceiro e último lugar, a disciplina da igreja. Veja a intensidade do apelo de Pedro no verso 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a carne. Eu estava dizendo para os irmãos de Cambé na semana passada, o TBM de Cambé, que o que mais derruba as igrejas não é doutrina. Raramente eu fico sabendo de uma das nossas igrejas que se perdeu por causa de doutrina, que se desviou por causa de doutrina. Geralmente quem conhece a verdade não abandona a verdade, amém, irmãos? Mas eu sei de muitas igrejas que se perderam por causa de críticas, amargura, rivalidade, rixas, inimizades e brigas. E agora Pedro, ele sabendo disso, ele está intensamente nos rogando que abandonemos esses pecados da carne, amém, irmãos? Que abandonemos a carnalidade no nosso meio. Nada destrói mais uma igreja que a carnalidade. Nada enfraquece mais um ministério do que a carnalidade. E é por isso que nossa igreja prima pelo bom relacionamento entre os casais, amém, irmãos? Entre os pais e os filhos, entre os irmãos em Cristo. Certo irmão foi visitar alguém que já havia frequentado a nossa igreja. Ao chegar lá, a igreja foi criticada, este pastor foi merecidamente criticado. Podem me criticar, eu sempre vou reconhecer meus erros, Deus me ajudando, mas no final da conversa, aquela pessoa admitiu uma coisa. Ela disse: olha, não posso negar que aquela igreja sempre ficou dentro da palavra de Deus, amém, irmãos? Só ensina o que está dentro da palavra de Deus. Então, eu não me importo, podem me criticar como psicólogo, como sociólogo, como político, mas tomara a Deus que ninguém nunca me critique como pregador da palavra. Pedro, então, ele apresenta 3 razões porque precisamos de disciplina na igreja. E a primeira delas é por causa da nossa cidadania celestial. Eu não sou deste mundo, você não é deste mundo, e nós estamos aqui de passagem. Não faça a sua cama, porque você não vai ficar aqui. Ele disse que neste mundo somos peregrinos, somos forasteiros. Então nós devemos estar primando
pela nossa pátria celestial. Olha, eu me considero um patriota, eu amo o meu país. E eu convivi com os irmãos norte-americanos, e eles amam o país deles. Em geral, o norte-americano é muito patriota. Me lembro participando de uma cerimônia de patriotismo, e havia soldados que passaram por várias guerras. Havia soldados naquela época que foram para a Primeira Grande Guerra Mundial, eram idosos de quase 100 anos. Havia idosos que tinham ido para a Segunda Grande Guerra Mundial. Havia idosos que foram para a Guerra da Coreia. E havia até jovenzinhos que tinham acabado de voltar da Guerra do Iraque. E enquanto eles hasteavam aquela bandeira, choravam de amor pela pátria. E naquela hora eu pensei, oh Deus, que nós pudéssemos ter a mesma devoção pelo céu e a mesma dedicação pela nossa moradia eterna. Nós somos peregrinos, amém, irmãos? E a segunda razão apresentada para a disciplina na igreja é por causa da nossa proteção espiritual. Pedro disse que vos abstenhais das paixões da carne, combatendo essas paixões no presente, porque elas não são nem passado e nem futuro, elas são presente. E terceiro, por causa da nossa influência sobre os outros, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Quantos aqui já foram acusados de fanatismo? Só eu? Uma vez eu estava testificando para um jovem chamado João, ali na rua São Sebastião, esquina com a Tibiriçá, e ele olhava para mim com os olhos grandes, e quando eu parei de falar de Cristo, ele disse para mim, você é um louco. Esse foi o melhor elogio que eu já recebi em toda a minha vida, amém, irmãos? Realmente, eles nos consideram loucos, e isso é um elogio. Muito bem, nós entramos no corpo de Cristo, aleluia, através da fé. Mas nós só vamos permanecer na igreja local, que é a nossa congregação, por livre e espontânea vontade. Se eu pudesse, eu mandava o tenente Aguiar na casa dos faltosos. Mas isso não seria igreja, seria campo de concentração. Então desejamos e queremos fazer parte de uma igreja, pelo menos com essas qualidades: dignidade, devoção e disciplina. Perfeita não existe, mas existe a igreja digna, existe uma igreja devota e existe uma igreja disciplinada. Certo casal mudou-se para outra cidade, só que quando o casal estava conosco, eles nos achavam muito rígidos. Eu disse para o irmão Fernando esses dias, nossa igreja está certa, ela é uma igreja moderada, porque para os legalistas, nós somos liberais, e para os liberais, nós somos legalistas. Então, eu acho que nós estamos ali no meio ponto, né? Nós somos moderados. Mas este casal, enquanto esteve conosco, nos achava muito, muito rígidos. Mas agora em outra cidade, tentando achar uma boa igreja, fiel à palavra de Deus, eles voltaram para trás dizendo, nós éramos felizes, mas não sabíamos. Foi preciso perder para dar valor. Nós tínhamos uma igreja digna, uma igreja devota, uma igreja disciplinada, mas não sabíamos disso. Então, meus irmãos, a nossa vida deve ser medida com o que Deus tem feito por nós. O que Deus tem feito por você? Só assim nós vamos conseguir devolver a Ele um pouquinho de tudo que Ele tem nos dado. Mas eu termino dizendo isso. Isso aqui é muito profundo.
A igreja é digna, a igreja é devota, a igreja é disciplinada, mas longe de ser perfeita, amém, irmãos? Longe. Então eu termino dizendo isto: a igreja não é um clube de santos, mas um hospital para doentes. Quantos concordam com isso? A igreja não é um clube de santos, mas um hospital para doentes. E aí eu termino com algo que eu contei para os irmãos de Cambé na semana passada, e eu quero contar para vocês e encerrar o culto. O irmão me procurou certa vez para me dizer que ele havia caído no vício das drogas. Ele era viciado antes de vir para a nossa igreja. Ele fumava crack, outras substâncias pesadas, praticamente todos os dias. Maconha, então, era o tempo todo. Mas uma vez convertido e na nossa igreja, ele conseguiu se abster do vício por 9 meses. Deve ter sido muito difícil, hein? Eu nunca vi drogas na minha frente, mas quem já foi viciado sabe que é muito difícil vencer esse vício. E ele ficou 9 meses sem chegar perto do vício. Mas infelizmente, num certo dia ele passou em frente a uns amigos, ex-amigos, amigos de farra, e esses conseguiram convencê-lo a entrar num lugar, e ali ele experimentou mais uma vez a maldita das drogas. Ele voltou para casa completamente derrotado, ele voltou pronto para desistir da vida, de tão triste que ele ficou. A esposa me ligou desesperada, e ele estava envergonhado, não queria que eu soubesse. Como que se eu fosse Jesus, sou tão pecador quanto ele. Mas foi a impressão que ele teve de mim. Quando eu cheguei na casa dele, eu orei: Deus, dá-me sabedoria, eu quero ajudar este irmão. E ele estava prostrado, se eu não me engano, ele estava na posição de feto, de tão triste, de tão indefeso. E ele lamentava por ter caído novamente naquele pecado. E na hora Deus me deu sabedoria, Deus me deu. Eu não havia planejado o que dizer para ele. E eu cheguei, lhe dei um abraço e disse: parabéns, meu irmão, estou muito orgulhoso de você. E ele não entendeu o que eu estava fazendo. Mas orgulhoso como, pastor? Acabei de voltar para as drogas. Isso vai destruir minha vida, minha família, minha esposa, meus filhos. Eu disse: não foi isso que aconteceu. Você ficou 9 meses sem usar drogas. Você teve uma queda, mas 9 meses de vitória. Amém, irmãos? Isso quer dizer que agora você vai ficar muito mais tempo ainda sem usar drogas e talvez nunca mais use drogas. Mas não deixe uma derrota destruir 9 meses de vitória. Amém, irmãos? Aí eu disse para a nossa igreja em Cambé que essa igreja vai dar tempo para as pessoas. Amém, irmãos? Vai dar tempo. Não adianta ninguém chegar para nós e dizer: eu vi fulano nisso, eu vi fulano naquilo. Desde que haja arrependimento e humildade, pessoas terão tempo. Pessoas terão tempo. Então nós temos que escolher se nós vamos olhar para o copo meio cheio ou meio vazio. Vamos olhar para o copo meio cheio, amém? Mesmo que ele não esteja totalmente cheio. Nossa igreja é uma igreja nova, nós todos estamos lutando todos os dias contra os nossos vícios. Deus é maravilhoso.